Bom, pessoal, eu estava conversando com um amigo meu, vocês conhecem esse moço aqui, ele já apareceu mais de uma vez aqui no Nascido. Como ele é do Rio de Janeiro, e o pastor Raul, ele é que nem aqueles velhos que se sai de casa, dói todos os ossos, dói o osso do joelho, faz aquelas coisas, não gosta de sair. Na idade do condor. Com dor em tudo quanto é lugar. O Cláudio falou, então, eu vou estar aí em São Paulo tal dia. O que eu fiz? Falei, não, então onde você vai que eu vou te encontrar, porque a gente precisa bater um papo aí, porque tem um assunto sério para a gente tratar. E por isso que a gente está fazendo esse vídeo. A gente vai tratar de Bíblia textual. O Cláudio lançou agora a King James, que tem o Pilcrow, tem a concordância da BKJ, que é uma ferramenta extraordinária. Então é uma Bíblia, uma delícia. A minha está ali, eu já estou... Não vejo a hora de usar no dia a dia, porque eu uso as minhas King James. Mas hoje nós vamos falar de Bíblia textual. Por quê? O Cláudio fez uma live mostrando trechos da textual, porque afinal ele é o pai da criança. Foram anos, quantos anos? 9 anos e 3 meses. São 9 anos e 3 meses trabalhando nessa tradução, investindo não só dinheiro, mas também o coração da editora, que já trouxe a King James, que já trouxe tanta coisa legal pra gente, e vai trazer outras mais. E aí o que aconteceu? Ele fez uma live, o pessoal na live, quem entendeu o aspecto da coisa amou, como eu. Eu não vejo a hora de ter a minha BTX em mãos. E ó, eu tô aqui na gráfica, com as provas dela na mão, entendeu? Mas teve gente aí que resolveu fazer o quê? Resolveu, pegar uma carona aí e colocar o rosto na janela para aparecer, então é mais fácil falar besteira naquilo que eles nem têm em mãos. Eles pegaram um folheto que tinha um pedacinho, Então vamos falar um pouco da BTX. Primeiro, a Bíblia textual, a Bíblia de estudo, é uma Bíblia de estudo que traz uma nova tradução, só que é uma tradução que ela não deve ser utilizada sem os estudos. Vocês vão entender o porquê. Ela é uma Bíblia de estudo, onde ela tem uma proposta específica, apresentar uma linha de tradução bíblica. Então ela tem um aspecto, quando você tiver ela em mãos, ela tem uma função. Então, olha, ela segue o método crítico de tradução, então é para trabalhar com isso. Olha, ela é a Bíblia textual, avanços críticos textuais do texto, baseada no texto massorético, na Septuaginta, no Pentateuco samaritano e nos manuscritos do deserto da Judéia. E também no Novo Testamento grego, a 28ª edição, que a gente conhece. Ou seja, é texto, é a proposta crítica de tradução das Escrituras. Ela não está mentindo para você, falando, não, é a tradução final, é a Bíblia das Bíblias, pega todas as traduções que você tem, joga lá para o canto, taca fogo e fica com ela. Ela tem a sua base. Ela tem a sua base. A textual é isso que o pastor Raul acabou de falar. Entendeu? Ela tem a sua base. Então ela é honesta no que ela coloca. Agora, não, então, pastor, mas ela segue texto crítico, segue essas coisas, então por que faz esse material? Porque é o seguinte, pessoal, nós temos escolas de tradução bíblica, nós temos textos fontes da Bíblia. O texto crítico, não adianta a gente falar que o texto crítico é uma coisa que deve ser deixada de lado. Eu sou majoritariano, tá? Eu sou majoritariano, eu acho que o texto majoritário é o principal. Eu tenho colegas majoritarianos, por exemplo, que acham que o texto eclético é superior ao texto reciptos, por exemplo. Eu já não acho, eu prefiro reciptos. Agora, a gente tem que entender que esse material, esses textos antigos, eles existem e precisam ser respeitados, entendeu? E esse é o X da questão. Então nós temos que... Como é que você vai saber o que essa escola de tradução bíblica traz, se você não tiver publicação sobre isso e mais, se você não tiver publicação sobre isso em português? E é isso que a Bíblia textual traz, ela tem muito a te acrescentar. E ela é uma Bíblia de estudo, você não deve pegar apenas o texto dela, o texto bíblico, e utilizar aquilo lá. O ideal é que você leia os estudos. Tem cada coisa aqui, que vocês não têm noção das coisas que eu estava vendo aqui, que o Cláudio me mostrou. Sobre idade, sobre a transmissão, para explicar a transmissão do texto, eles colocaram a idade. O Cláudio vai explicar um pouquinho para vocês aqui. Mas, Cláudio, faz uma coisa, melhor do que eu, vamos deixar o pai da criança falar um pouco do que é a Bíblia textual. Tá. É como o Raul disse, o pastor Raul disse, é uma proposta de tradução. Nós estamos longe de dizer que a Bíblia textual é a Bíblia mais correta, é a verdadeira Bíblia. Não, nós não estamos falando isso. A Bíblia textual, depois que nós fizemos o lançamento da Bíblia textual,
A editora colocou lá no site da Bíblia Textual a disponibilidade de você baixar o livro de João e o livro de Gênesis. Só que ali está o livro de João, o livro de Gênesis com as notas de rodapé, né? Aqui você pode ver algumas notas de rodapé, mas não são notas completas. As notas exaustivas, as notas grandes, estão ao final, aonde são remetidas, né? A nota de rodapé remete a nota ao final da Bíblia. Por exemplo, você tem o versículo e lá embaixo tem o comentário. Embaixo, no rodapé, tem o comentário do versículo. Tradução tal. Aí tem lá, ver nota 1. Isso. Aí você vai no final. Lembram da Thompson? Eu não pego no pé de vocês. Vocês perguntam, pastor, qual a melhor Bíblia de estudo? Tem duas, BKJ Roman ou Thompson, que para mim são as melhores. Nos meus estudos do dia a dia são as que eu mais extraio conteúdo. Então, como funciona a Thompson? A Thompson não tem as duas coluninhas e do lado tem os números para você ir na nota lá para ter o estudo? A textual, esses códigos ficam embaixo, então tem a nota, ele te dá um resumo ali do que está escrito e põe ver nota 1. Aí se você vai para o final da Bíblia textual e lá tem uma explicação, pessoal, o porquê está escrito daquela maneira, qual a linha de tradução que eles escolheram. E não é nenhuma invenção, não se tirou isso de alguma... eu penso dessa forma. Vamos aqui falar, pastor, um dos tradutores da Bíblia textual, Francisco Lacueva, trabalhou na Reina Valera, trabalhou na Sociedade Bíblica Americana, né? Na Reina Valera em espanhol. Em espanhol. Trabalhou na Sociedade Bíblica Americana, na 1960, na espanhol, mas em 1960. Que a Sociedade Bíblica Americana que comanda todas as sociedades bíblicas. O José Antônio Septien é o autor da maior gramática grega que existe atualmente. O erudito Carlos Fuchan, né? Enfim... Esses são apenas 3, tem muito mais pessoas, mas esses são apenas 3 que trabalharam integralmente. Atualmente, somente está entre nós o José Antônio Septien, que me prometeu uma live. Nós vamos estar fazendo aqui uma live com ele. Ele fala espanhol, mas um espanhol claro de se entender, gente muito boa. E ele vai explicar pormenores técnicos, entendeu? Que muita gente aí está tentando jogar como se fosse técnico, e na realidade é sabedoria de YouTube. Né? Não é achismo, não é pensamento, tudo tem a sua fundamentação. Tudo, gente, tem a Bíblia textual, ela é uma bênção. Só que algumas pessoas pegaram o livro de Gênesis e o livro de João, e viram a tradução e começaram a falar coisas que, mas infelizmente... Por que isso? Onde já se viu isso? Eu acho melhor ter a conclusão, espere a Bíblia sair para ter a conclusão final, né? E aí deixa o Espírito de Deus falar, olha, é uma bênção, ou você crê aí, você diga, sou o seu E até mesmo para contestar, você tem que ter a publicação em mãos. Sim. Por que eu digo isso? Pessoal, você se preocupa com a exatidão da palavra de Deus, eu sei que tem os times, né? Time do majoritário, time do Reciptos, time do texto crítico. Legal, eu, por exemplo, me considero do time do majoritário, eu sou majoritário. O texto do Robson e Pierpont, o texto do Rhodes e Farstad, eu sou maluco por esses textos gregos quando a gente fala de Novo Testamento, que é a minha área de estudo. Agora, pessoal, a gente tem que entender que nós temos que conhecer as outras áreas. Eu tenho lá o Westcott Hort, eu tenho o Nestle Aland, eu tenho o SBU, eu tenho os textos lá e, pessoal, eu uso na minha exegese, nos trabalhos que eu faço, no meu estudo diário, eu uso esses materiais, eles têm um valor, tá bem? Agora, a gente tem que aprender a tomar cuidado com as coisas que a gente faz e saber. Para saber, nós temos que ter acesso a material. Para ter acesso a material, nós temos que ter o material que segue a linha nas mãos. São 323 notas especiais, exaustivas. Mas né? só 300 e pouco. Só que se você vê o tamanho da nota... Nós temos também na Bíblia textual o glossário, né, que fica aqui ao final da Bíblia, né, mostrando algumas coisas interessantes que a Bíblia textual traz. E também temos um encarte colorido que mostra alguns pontos interessantes da Bíblia textual. Esse é um encarte colorido. E eu estava mostrando aqui ao pastor Raul, vamos lá, pastor Raul, uma coisa muito interessante, né? Muitas pessoas questionam, mas como foi a transmissão
da criação do mundo, como foi aquela transmissão de tudo. Então, a Bíblia textual traz aqui, por exemplo, Adão viveu 930 anos. Quando Adão morreu, olha que coisa interessante, quando Adão morreu, Lameque, quem foi Lameque? Lameque foi o pai de Noé. Quando Adão morreu, Lameque tinha 56 anos de idade. Olha que coisa Percebe que você tem acesso ao começo, a transmissão oral do texto? Sim, a transmissão oral foi Isso que esse gráfico explica. Não, curiosidade. Por que eu tenho que saber a idade do fulano do Beltrano? Porque para você entender que foi perfeitamente possível ter a transmissão do texto desde a origem. Olha como Deus foi perfeito. E quando o dilúvio aconteceu, olha que coisa interessante. Quando o dilúvio aconteceu, Adão, Sete enfim, toda aquela geração ali já haviam desaparecido, já haviam morrido. De Adão, né? Já estavam mortos. Até o início do dilúvio. O início do dilúvio foi aqui. Até lá, até Enoque, se a gente for ver entre os personagens, já haviam morrido. Todos eles. E quando Lameque morreu, quando Lameque morreu, ou seja, o pai de Noé morreu, tinha 65 anos de idade. E aí você verifica uma coisa, quando Sem morreu, olha só, e aí quando Sem morreu, Jacó tinha 21 anos de idade. Sabe o Jacó lá das cabretinhas? O mesmo, é esse Jacó. Justamente. Não é o Jacó lá, o pastor lá de Araraquara, o pastor Jacó, beijão pra você. Não, é Jacó, o Jacó da Bíblia mesmo, pessoal. Pastor, você fica fazendo piadinha? Não é isso, a gente tem que falar a real, entendeu? Então, ou seja, a transmissão do Adão, olha que barato, rapaz. Lameque, pai de Noé, chegar para Adão e conversar com ele. Não temos referências bíblicas de que isso realmente aconteceu. Isso apenas não mostra um gráfico das idades. Pode ter Adão, um exemplo, Adão morava em São Paulo e Lameque no Rio de Janeiro, uma distância assim. Não podia, mas né? Provavelmente, né? Até porque não era a população como hoje, né? Não era essa. Como é que é? A gente já está em 1 trilhão? Já batemos 1 trilhão? Não sei. Coloquem aí nos comentários se nós já batemos 1 trilhão de pessoas aqui na Terra. Mas não eram tantas pessoas, eram menos indivíduos. Mas se vê que a transmissão oral realmente aconteceu. E aí Adão fez a transmissão oral até Lameque. E Lameque fez para 100, até 100. E depois 100 começou a passar para todo mundo e veio até Jacó. Passou por Abraão, passou por Isaac. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia textual traz esses pontos curiosos para você verificar, entender melhor o porquê a Bíblia, por que foi traduzido daquela forma. Não é invenção, não é achismo, não é de forma alguma a Bíblia textual. É uma escola de tradução que está sendo colocada aqui. Para que essa tradução seja estudada, para que isso seja estudado, pessoal, nós precisamos publicar, nós precisamos mostrar aí mais. Precisamos publicar em português. Sim. Nós temos pouco material de todas as linhas de tradução. Quando se trata de manuscritologia, crítica textual, infelizmente o Brasil é pobre em material. Olha que coisa interessante. Por exemplo, quando nós falamos, né, nós não falamos, isso é uma proposta de tradução. Isso que nós falamos sobre as idades aqui dos patriarcas, nós falamos aqui também. Provavelmente Jacó pôde haver escutado de uma testemunha sobre o dilúvio e do Éden e de uma terceira fonte. Olha que coisa interessante. Então, a Bíblia textual ela abre sua mente em função disto. Coisas que às vezes você passa por um texto, você lê o texto e passou. Entendeu? Você não se atentou por esses detalhes. Claro, a Bíblia elas são narrativas, entendeu? Então passou, não tem. E eu ainda não vi nenhum livro em português que traga um gráfico como esse. Isso aqui é um gráfico fantástico. E isso é um recurso só da Bíblia. Isso que eu ia falar. Existem outros gráficos, existem outras coisas na Bíblia textual que vai lhe chamar a atenção para os fatos bíblicos, como aconteceu, por onde aconteceu. Por exemplo, na travessia do Mar Vermelho, nós temos aqui algumas figuras, algumas imagens aqui mostrando
aonde exatamente foi o local, as estacas ali do local, e no fundo do mar, isso aí foi... Naquele local? Daquele local, né? No fundo do mar existe um banco de areia, né? E ali tinha um eixo de carruagem egípcia e uma roda em ouro da carruagem, da carruagem, né? Da época do Egito. Enfim, esses são alguns recursos que a Bíblia textual apresenta para você, traz até você. É uma Bíblia que merece a atenção? Digo que sim, porque a Bíblia textual ela não é novidade no Brasil, não é novidade em lugar nenhum. Ela já existe desde 1999, quando foi publicado o Novo Testamento. Primeiro foi publicado o Novo Testamento em 1999, e daí aos poucos foi melhorando. Ela já está na 4ª edição em espanhol, e a primeira edição em português contém todas as atualizações que a 4ª edição não tem. Então você vai ver em português coisas que não tem na 4ª edição. Que isso é uma coisa que você está gostando de fazer, porque a Bíblia do Spurgeon também sim, veio material inédito dos Estados Unidos, que eles mandaram para você, sim, porque você vai lançar a nova edição mais completa primeiro aqui, e aí depois, baseada na tua, é que eles vão lançar lá. Então, justamente, vai começar aqui. Pessoal, a gente tem que ter em mãos os materiais, e a gente tem que, por mais que nós não sejamos daquela linha, nós temos que estudar todas as linhas para a gente poder falar com propriedade. O que a gente não pode é condenar algo, evitar que algo seja publicado porque não condiz com o que a gente acha. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que estar apto a falar. Para a gente falar algo de um material, a gente tem que conhecer esse material. E a previsão, nós temos a previsão para julho. Essa é a nossa primeira previsão. Nós estamos aqui na Geográfica, na gráfica onde ela será impressa, e estamos aqui dando finalmente, né, a última revisão bíblica. 9 anos e 3 meses trabalhando nesse projeto. Finalmente nós estamos dando aqui a autorização de publicação. Publique-se, né? Vai, aqui, roda, põe na prensa. Justamente. Né? Então essa é a Bíblia textual. Não vale a pena você criticar antes de conhecer. Assim aconteceu nos países hispanos. Muitas pessoas estavam criticando. Quando começaram a ter a Bíblia textual em papel, a Bíblia mesmo, eu fiquei mais de um mês com o Gênesis dela, que esse maluco aqui me mandou. A coragem. Ele sabe que a linha que eu sigo em termos de crítica textual, nos meus estudos, é uma linha totalmente diferente, né? Mesmo assim, ele me mandou o Gênesis, mandou as notas, e mais de um ano eu usei nos meus estudos esse material. Então eu sei o que eu estou falando. É que certas coisas ele não me deixa falar, mas é um material. Eu vi muita coisa que eu não concordo, mas eu usei essa ferramenta da maneira como ela pode ser usada. E vocês vão concordar comigo que eu sempre falo que a gente tem que usar a ferramenta certa para o parafuso certo. Então, é a linha que eu mais amo em termos de crítica textual, em termos de tradução bíblica? Não é. Confesso para vocês que não é. Mas aí que está. Eu vi muita coisa no texto. E olha, eu estou falando primeiramente do texto da textual. Eu vi muita coisa boa naquele texto, mesmo vindo dos textos que a gente, né, não sendo a minha linha, a linha que eu amo, né, a linha que eu tenho como mais correta. Então a gente tem que ter todos os materiais para estudar, a gente não pode tirar a conclusão precipitada. Agora, no início da Bíblia textual, pastor Raul, nós colocamos ali o conselho, que foi criado um conselho consultivo. Você que é um estudioso, você que gosta realmente de buscar, de ver curiosidades na área da crítica textual, se você verificar na Bíblia e encontrar algo, envia para a gente um e-mail. Envia um e-mail para a gente. Olha, eu não concordo com isso e eu penso que deve ser dessa forma. Ou, olha, há achar, por exemplo, agora há pouco tempo nós estávamos falando sobre os rolos de Qumran. Uma notícia que saiu hoje, no dia que ele está gravando. Né? Agora nós saiu hoje dizendo que os rolos de Qumran não é aquilo que estavam falando em relação à idade dele, né? Porque foram gravados não só em pele de cabras, mas de vacas também. Só que não tinha vaca naquele lugar. Onde é que tinha vaca? Não? No Egito? No Egito tinha. No Egito tinha. Né? No Egito. Falaram algo que na época do Templo de Salomão tinham vacas. Exatamente.
Os textos são antigos. Ah, pastor, mas o senhor mesmo falou que o fato do texto ser antigo não é atestado que ele é o mais correto. Lógico, mas nós estamos colocando aqui um ponto importante que foi levantado. Ou seja, muitos dos manuscritos que a gente tem, dos manuscritos antigos, já imaginou você ter manuscrito do Antigo Testamento da época do templo? Não, e com essa nova descoberta, pode ser que os rolos de Corã sejam mais antigos do que estavam já datando eles. Olha que é uma dos principais achados da arqueologia. Isso aí é fantástico. E a Bíblia textual tem muitas passagens que nós colocamos. Seguimos Qumran. Seguimos Qumran. Ou seja, a Bíblia textual, o que vocês encontrarem lá traduzido, vocês não vão ser pegos de calça curta. Mas peraí, o que isso aqui está escrito? Isso daqui, pelo amor de Deus, nas traduções que eu estou acostumado, até na minha exegese, eu não concordo com essa linha. Mas por quê? Aí você vai lá, vai estar especificado o texto, por que chegaram naquela conclusão. Aí sim, aí você vem, concorda ou não concorda, filho. Entendeu? Agora vim tirar algumas coisas, como é que é? O verbo era Deus, Deus era o verbo. Ouviram do Ipiranã? Não esquecem disso, né? E um hipérbato, né? O verbo era Deus ou Deus era o verbo? Vamos explicar no português bem claro. A ordem dos tratores não altera o viaduto. É bem por aí, pessoal. Aí nós temos no nosso hino nacional um hipérbato muito. Ouviram do Ipiranga. Onde está o sujeito? Ou do Ipiranga ouviram. Mudou? Então são pontos interessantes. O sujeito estava lá, né, bisbilhotando. E Deus era o Logos, assim está em 1 João lá. Deus era o Logos. Está bem claro lá em João, e no grego há um hipérbato aí que se dá a possibilidade de traduzir Deus era o Logos. Enfim, eu vou deixar isso por sua conta, né? Eu não tenho assim a capacidade suficiente para debater com você, mas continuo dizendo, gente, antes de tirar a sua conclusão precipitada, veja a Bíblia textual, né? Leia a Bíblia textual. Tenha acesso à Bíblia textual. Né? Nós estamos correndo para colocar um app também da Bíblia textual, né? Lançar o app da Bíblia textual, se Deus quiser, talvez ainda esse ano. Então, gente, a Bíblia textual, ela vem para uma proposta de tradução, vem para que você venha conhecer mais alguma coisa. Como o pastor Raul disse, o que está escrito na Septuaginta, na Vorlage, no Pentateuco Samaritano, na 28ª edição do Nestlé Aland. Por exemplo, você não vai encontrar o final de Marcos. Não vai encontrar. E tampouco na 28ª edição do Nestlé Aland, publicado pela Sociedade Bíblica. Agora, não quer dizer que o final de Marcos não faça parte da Bíblia, pessoal. Sim, claro. Faz. Claro. Entendeu? Nós temos manuscritos que atestam isso. Existe, isso já foi estudado, isso existe. Agora, a BTX, ela segue a linha crítica. Sim. Tá? Então, ela é muito honesta para vocês. Olha, segue a linha crítica. Então, vocês já têm que esperar que vocês vão ter essas diferenças. Essas diferenças. Tá? Em momento algum, o Cláudio está dizendo para vocês, não, essa daqui é a... joga fora, acabou, não precisa mais estudar nada em crítica textual, não precisa... Pelo contrário, uma notícia que veio hoje, a gente está mencionando que muda muita coisa para a gente pensar. Então é isso que a gente tem que ver. A BTX, pessoal, fiquem de olho, tá? A BTX agora, a Julião, ela vai estar aí na nossa mão. Eu não vejo a hora de pegar a minha para poder usar o resto. Vou mandar umas lá para o seu canal para sortear. Pode? Lá, pode, deve. Sorteia com essa moça que está sentada aqui escondida. Ó. Ela que mandei o sorteio. Ela que manda. No grupo, o pessoal já está tudo o pessoal já está tudo maluco. Então, pessoal, é isso aí, tá bom? Cláudio, muito obrigado por ter vindo do Rio. Eu sei que não é mole, é uma viagem cansativa, você vem de carro. E mesmo assim tirar um tempinho para a gente bater um papo. E nós vamos bater outros papos, vamos fazer live até antes dela ser lançada, para vocês perguntarem as diferenças para o Cláudio, para entender mais do projeto, porque, olha, vamos usar o material para a gente ver. Sim, tá? Sim. E, pastor, o senhor está virando a casaca. Não estou virando a casaca. Eu só estou falando para vocês o seguinte, pessoal, nós temos que usar os materiais que nós temos em mãos, tá? Se você quer falar mal de algo, conheça esse algo. Eu falo para vocês assim, tem mais prós do que contras nessa tradução. Muito mais prós do que contras. Tá bom? O custo-benefício é extraordinário.
Tá bem, Claudião? Conhecer nunca é demais, né? Conhecer nunca é demais. Agora, como é que Nunca você é é demais. especialista em algo? Você, não, isso não deve existir. Imagina fazer uma tradução dessa. Cara, para, né? A gente tem que conhecer. Então é isso aí, Claudião. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, pastor. Então vamos lá, vamos voltar agora para o trabalho, que ele tem esse calhamaço aí para fazer mais uma revisão antes de assinar, pessoal. Ó, a textual tá aí, ó o tamanho da textual. Deus abençoe. Até a próxima, pessoal.